Seja muito bem-vindo ao canal Átomo Divino. No momento estou Paulo e este vídeo vai explicar para vocês sobre vícios e o perispírito. Para vocês que já estão aqui no canal, provavelmente anteriormente vocês acompanharam os vídeos anteriores, onde eu expliquei sobre a constituição setenária do DNA adâmico do ser humano. Eu expliquei os 7 corpos e vou deixar aqui no card a playlist que fala especificamente em cada vídeo de cada um desses corpos, em vários detalhes e uma série de outras coisas que vocês podem fazer para tratar, curar e expandir os seus 7 corpos. Mas esse vídeo é para falar de certas coisas que ocorrem com o que constitui o que a gente conhece pela linha kardecista de estudos, que se chama perispírito. E eu vou explicar brevemente alguns desses corpos que compõem o perispírito e depois a gente vai entrar em algumas consequências de certas condutas e tratamentos que nós, às vezes por ignorância, por imprudência e até por autodestruição, sabotamos. Como eu estava dizendo, e tivemos a presença de mais um integrante aqui no vídeo, o que a gente chama de perispírito, para quem principalmente estuda na linha espírita kardecista, nada mais é que a constituição da sua alma. O que é a alma? A alma é o seu corpo mental concreto, o seu corpo astral ou emocional, e vamos considerar, entre aspas, também o seu corpo energético, que na verdade ele é físico, mas para se conseguir vislumbrar ele com os 5 sentidos, é necessário a pessoa ter um certo grau de mediunidade desenvolvida. A energia está acabando aqui, mas não vai continuar. Pode acabar a energia, mas não vai parar não. Então, o perispírito é formado por esses 2 corpos, mente e corpo astral, e o perispírito em si, que a gente chama de o corpo astral, ele tem um formato igual ao nosso mesmo, certo? Só que de 5ª dimensão, né? Feito de energia etérica, né? A energia da 5ª dimensão. E o corpo mental, ele tem um formato ovalado, e ele não fica na mesma dimensão que o corpo astral, ele fica numa dimensão acima, né? Como se fosse um ovo. E isso é o que constitui o perispírito. E como vocês perceberam, se vocês pegarem e começarem a refletir sobre o que vocês estão fazendo aqui agora, que é o quê? Vocês estão aqui assistindo o vídeo, estão me escutando, certo? Vocês estão me ouvindo. E o que vocês estão ouvindo, né, das informações que eu estou falando, está passando pelos crivos, pelos filtros do seu sistema de crenças, que reside no seu corpo mental concreto, e você está filtrando essas informações, e essas informações filtradas, passando por todos os crivos, faz você ter certas sensações de acreditar nisso, para quem nunca ouviu essas coisas, sentir uma revelação, pô, entendi agora o que é o perispírito, e assim por diante, tá vendo? Factualmente, acabamos de provar com isso que eu acabei de falar, que existe o seu corpo mental concreto e o seu corpo astral, que forma o seu perispírito, que forma a sua alma. E aí a gente tem aquela constituição
né, religiosa, que vem do cristianismo, né, de corpo, mente e espírito, que nada mais é. O corpo seria o corpo físico e o corpo energético, o perispírito, corpo astral e corpo mental, e o espírito seria os corpos superiores, a tríade mortal superior, que é o corpo mental abstrato, onde residem as virtudes do espírito, os arquétipos benevolentes e assim por diante. O corpo búdico é onde reside as morais do espírito, as virtudes morais e espirituais, e a própria centelha divina, né, sendo que a gente popularmente chama de espírito, ou centelha divina, ou Atman, ou qualquer outra nomenclatura, qualquer outra linha de, e isso constituiria aí a formação setenária do ser humano. E quando a gente fala da vicissitude, da experimentação na terceira dimensão, a gente consegue manifestar todos os corpos, mas em suma maioria, olhando a massa geral, poucas é as pessoas que conseguem acessar essa tríade superior, né? Que é corpo mental abstrato, corpo búdico, intuicional e a própria centelha divina, que é pura luz, perfeição, o próprio Deus, a própria fonte em nós. Visando de um ponto de vista coletivo, a maioria das pessoas geralmente vive mais nos corpos mais ali próximos da terceira dimensão, que algumas linhas chamam de corpos inferiores ou corpos que estão mais presentes na terceira dimensão, que é o corpo físico, o corpo energético, que é o corpo que faz o corpo físico funcionar, ou seja, sem um duplo etérico ou corpo energético, seu corpo físico só seria um pedaço de carne lá parado que não funcionaria. Seu coração não bateria, não teria impulso elétrico nos seus nervos e assim por diante. E os corpos da alma, ou perispírito, que é o corpo emocional, onde reside o seu arcabouço desta encarnação de todos os sentimentos, as emoções, e o corpo mental concreto, que é onde reside todo o seu registro acástico de outras encarnações e destas encarnações em forma de códigos, em forma de informações. Já assistiram o filme Matrix? Aquele filme retrata muito bem o que seria o registro acástico, o que seria esses códigos, essas informações que residem no seu corpo mental concreto. Agora, o que eu vou falar, e não falarei sozinho, pois para a maioria, devido à situação, é necessário trazer algumas firmes informações. Temos uma deteriorização, uma deteriorização na maioria das pessoas dos corpos do perispírito e, consequentemente, também dos corpos físicos. E isto, inicialmente, precisamos compreender que não só é problema ou gera problema apenas para a pessoa que está se autodeteriorando, se autodestruindo, se autossabotando com desvirtudes morais, com imprudência, com comportamentos, vícios e paixões negativas. As consequências da maioria estar fazendo isso consigo mesmos reverbera em todos nós. Porque, em última instância, somos nós. Somos onda, uma única onda, que dentro dessa onda tem ali as individuações em outras ondas que, de acordo com a sua frequência, de acordo com a sua sintonia, você pode se blindar, ter uma TBA, taxa de blindagem áurica alta, e aí você se blinda, você cria uma bolha em volta de você, e esses seres ao redor se autodestruindo não conseguem te influenciar, porque você tem a frequência alta, tem uma sintonia alta e se protege, mas que no final das contas, olhando a maioria que não tem essa TBA alta, está se autodestruindo, está se prejudicando, e a maioria também, como não busca ter TBA alta, também está
emanando, forma os pensamentos, sentimentos, vibrações, frequências negativas que poluem os ambientes sociais, públicos e até privados, a própria casa, a rua, e afetando de maneira indireta. E para aqueles que são mais lúcidos, que buscam ficar vibrando alto, sintonia alta, tem que estar o tempo inteiro limpando, despachando para não se contaminar e também, de alguma maneira, ajudar o ambiente onde mora, no social, etc. Ficar limpo, para ele ficar ali um pouco também, que ele está ali, ele está vivendo, convivendo com a maioria, então ele também precisa criar um contexto onde ele se sinta bem ali, não tem que ficar o tempo inteiro limpando, entendeu? Então, é de uma grande importância as pessoas ganharem consciência de tudo isso que eu falei resumidamente e de começarem a reforma íntima e a reforma moral o mais depressa possível para o próprio bem individual e para o bem coletivo, familiar, no trabalho, nos ambientes, etc. Por que isso é muito importante? Porque, inicialmente, somos nós, e a gente sendo uma única, e a gente sendo uma única coisa, a evolução e como essa evolução, essa transição planetária vai acontecer, vai depender inicialmente de uma maneira indireta do ato voluntário, benevolente, pacífico e livre dessa maioria que está se autodestruindo de fazer as suas reformas íntimas. E principalmente esses que estão começando a entender, estão começando a despertar, mas que ainda estão na zona de conforto, estão mornos, não estão ainda totalmente mergulhados em si mesmos para se autorregenerarem e ficarem com a TDA alta, ficarem com a frequência alta. E esse vídeo é informativo, é principalmente para essas pessoas, certo? Existe uma gama de coisas, né, pensamentos, sentimentos, frequências, coisas físicas e comportamentos que podem limpar, transformar, expandir e blindar o seu perispírito, ou o inverso disso, que é a autodestruição, a autodegeneração e as consequências decorrentes desta ação de autodestruição. E na prática, convivendo, eu, você, todos nós, convivendo na Terra e convivendo entre si e num processo de transição planetária, o que determina como essa transição planetária será, vem da análise, da gestão, da administração que a espiritualidade maior da luz faz. E olha a massa, e olha o todo, e olha como estão as vicissitudes do planeta. O planeta em si já está vibrando em outro lugar, em outra frequência. E a maioria das pessoas ainda está patinando em questões básicas, em questões triviais, que é essa inicial de pararem de se autodestruir, pararem de destruir a si mesmos. Inicialmente, e só o ato de parar de fazer isso já vai parar de criar mais negatividade, né, mental, emocional e energética. E depois a pessoa vai conseguir, se ela quiser, reparar os danos que ela mesma causou a si mesma, com comportamentos negativos, pensamentos negativos e alimentação de sentimentos negativos, etc. Ela vai poder curar isso e ela vai passar por um outro nível. Lembra, tudo isso se a pessoa quiser. Sempre, a luz sempre respeita a vontade da pessoa, o livre-arbítrio da pessoa, não vai impor. E eles lá do alto, que estão a cargo de nos acompanhar nesse processo de transição, nesse processo de mudança de era, de frequência, veja bem,
Às vezes não vai acontecer nenhuma mudança física aqui no planeta físico, é uma mudança interior, é uma mudança de consciência, de estado de consciência, que se inicia na matéria, no perispírito. E como que começa essa deteriorização? Como que começa essa autodestruição, essa autossabotagem da maioria? E cada um do seu jeito individualmente. Começa no fluido mental, nos pensamentos que a pessoa aceita, pensa, alimenta no corpo mental concreto dela. É uma cascata de efeitos. Claro, não é rigidamente dessa maneira que eu vou falar agora. Quando a pessoa tem um pensamento negativo, ela plasma códigos, ou seja, informações, né, sobre um pensamento negativo. Vou dar um exemplo. Ela fica pensando que vai bater o carro. E ela fica pensando nisso. Ela plasmou o quê? Um código, saiu do corpo mental dela. Lembra, somos emissores. A gente é feito de átomos, fisicamente falando, e não é diferente no perispírito. O perispírito também é um emissor. Ele manda códigos e sentimentos e atrai códigos e sentimentos. Aí a pessoa está lá, vai bater o carro, vai bater o carro, vai bater o carro, sai na rua, anda, pum. Ou ela bate o carro ou alguém bate o carro nela. Tá vendo? Foi uma cascata. Ela pensou que ia bater o carro, provavelmente ela sentiu alguma insegurança, algum medo, alguma coisa negativa, e ela atraiu, não vai lá não, bebê. Não. Estou gravando. Vai lá, vai passear. E ela atraiu, porque ela cocriou mentalmente uma forma de pensamento, isso foi no endereço, tinha uma outra forma de pensamento na mesma sintonia informacional de códigos com a informação que ela mandou e entrou em fase. E no momento certo, essa outra pessoa ou ela mesma foi no lugar que tinha essa sintonia desse pensamento e desse sentimento de insegurança, de medo, etc., e aconteceu um fato na matéria, no corpo físico, no carro. Ela bateu o carro. Tá vendo? A própria pessoa criou isto nesse exemplo que eu dei. Ela se auto-obsidiou. Ela mesmo criou uma obsessão nela e atraiu e cocriou, a gente chama, cocriou a situação negativa. Agora pensem comigo, isso foi um exemplo hipotético. E não pelo menos aqui no derredor, não é toda hora que alguém bate um carro, mas se a gente puxar números aí, né, da polícia, do pessoal que trabalha resolvendo esses problemas, a gente vai ver um número gritante desse tipo de situação, de bater carro, de acidente, etc. Mas vamos trazer isso para coisas um pouco mais do dia a dia e olhar a seguinte percepção. Esse tipo de comportamento de livre e espontânea vontade que a maioria tem, de autodestruição que começa no mental, é um negócio devastador em termos familiares, em termos de um bairro, em termos de uma cidade. E só não acontece coisa pior porque a espiritualidade da luz, principalmente os protetores, estão sempre ali perto das pessoas para evitar que o mal aconteça às vezes com a pessoa que não tem que receber aquele mal, ou até com a própria pessoa que está se auto-obsidiando. Então, graças à graça divina que criou toda uma hierarquia, né, desde lá do alto, da fonte infinita, e vai descendo seus níveis hierárquicos dimensionais, de seres, até se manifestar aqui de alguma maneira, a gente vem recebendo a proteção dos protetores, que é um protetor seu que anda com você, que pode ser uma entidade, pode ser um animal de poder, pode ser um extraterrestre, assim por diante, que vem fazendo as devidas proteções para que não seja um desastre em massa o tempo inteiro, com um pensamento de ódio, um pensamento de destruição e assim por diante. Só que o que isso gera num contexto da transição planetária? Essa consequência de a pessoa se auto-obsidiar, se autodestruir e criar isso para ela mesma e afetar pessoas. O que isso gera? Gera consequências drásticas para a evolução planetária, ou seja,
acontece-se num contexto familiar, num contexto de um bairro, de uma cidade, e quiçá de um planeta, muito mais evolução pela via de catarse ou sofrimento, que pode ser mental, emocional e principalmente físico, do que por uma via mais benevolente, de amor, de resignação, de redenção, de autodomínio, autocontrole, de reforma íntima, porque a maioria está descambando, quando a gente fala do corpo mental, na entropia psíquica. O que é entropia psíquica? Entropia significa desordem psíquica. Desordem psíquica. O que é desordem psíquica? A pessoa, em média, tem de 70 a 90 mil pensamentos por dia e a maioria desses pensamentos é negativo. Uma invejinha ali, uma fofoquinha ali, um eu não perdoo aqui, um vou prejudicar não sei quem ali. No trânsito, alguém te fechou no trânsito, xinga a pessoa, buzina. Isso tudo é emanação, é criação energética, mental, emocional e pode descambar no efeito físico. Então, muita gente, às vezes, quando vê certos vídeos falando de certas coisas espirituais, de transição planetária, de reforma e tudo mais, ficam questionando da seguinte maneira: não, mas está aumentando as coisas negativas, está aumentando o crime, está aumentando não sei o quê. É claro, a maioria está descambada inicialmente desse ponto da entropia psíquica, a desordem dos pensamentos. Só não é pior porque agora o planeta entrou em uma outra frequência. Então, está vindo para o planeta do lado espiritual, do lado astral e outras dimensões, uma gama de espíritos da luz que estão intervindo para todos que têm o merecimento, que têm a sintonia e que talvez lá na frente talvez vai despertar, talvez lá na frente vai começar o processo de reforma íntima, de regeneração e etc. Ou é até um ser da luz que está no esquecimento e não lembra que é da luz, mas aí está ali na ilusão e não pode às vezes acontecer aquilo com ele, porque ele, naquela hora X ali na frente ele vai despertar. E está vindo muitos seres da luz para amparar. Só que a quantidade, como disse em outros vídeos, de seres encarnados e desencarnados que estão escolhendo vivenciar pelo lado negativo da força é tão grande que a espiritualidade maior não consegue dar o suporte para todo mundo e principalmente a maioria que nem dá a permissão para receber o suporte. E aí a transição planetária, a reforma íntima, a expiação e a prova que já está acabando, sobe o que nela? Um grau de catarse maior. O que é catarse? Catarse é para expurgar, é para vir para fora, mas através de uma coisa que às vezes é dolorosa, que é sofrida. Lembra lá, a mamãezinha e o papaizinho quando era novinho, lá, o filhinho, você não pode fazer isso, isso. Não faz isso, não faz assim, não faz assado. Aí o filhinho, geralmente, talvez é um espírito menos adiantado, está encarnado ali como filhinho, aí vai lá, faz tudo ao contrário do que o pai falou para não fazer. O pai vai lá e dá uma coça, dá um couro. Antigamente fazia muito isso, dava couro no menino, pegava e dava um couro. Eu já levei muito couro já, para ver se para de ficar fazendo lá o errado. Isso é a catarse física, né? Quando é de um pai e de uma mãe, dependendo do jeito que era, porque tem pai e mãe que, se for um outro da outra vida lá, pode matar. Mas, geralmente, pai e mãe dá um couro ali, mas depois vem dar amor, dar carinho, etc. Né? Agora, a catarse que vem de formas, pensamentos, sentimentos e vibrações e comportamentos de auto-obsidiação, da pessoa se auto-sabotando, se autodestruindo, é muito mais dolorosa, muito mais sofrida. E quando a gente olha isso de maneira global, e aí tem N exemplos, é de um desastre enorme, que prejudica um monte de gente que não precisava ser prejudicada, animais sendo prejudicados, partes do planeta, né, florestas e etc., sendo destruído devido a essa entropia psíquica e essa autodestruição que inicia na mente. Como diz,
Aí criou o pensamento, o sentimento, pumba. E tudo isso também funcionando de uma maneira independente. Você não é essa cascatinha linear. Não. Você está, às vezes, pensando algo e sentindo outra coisa. Dependendo de quem você é, se você já é um espírito que está no esquecimento, mas já tem aí certas evoluções, você pode ter um pensamento negativo e, às vezes, alguém que anda com você, um guardião, irradia em você uma frequência que você tem um sentimento que é totalmente oposto ao seu pensamento negativo e você não consegue plasmar aquilo. Aí aquilo é desfeito antes de chegar no endereço e vir como consequência, como alguma coisa negativa que talvez alguma pessoa tenha pensado. Então, o que precisa ficar claro sobre isso, inicialmente, é isso. Que isso gera mais catarse, mais sofrimento, mais sombra psicológica individual, sombra psicológica familiar, sombra psicológica coletiva. E que uma hora essa sombra, o que é uma sombra? É ouvir, por exemplo, um vídeo desse e reprimir. E não aceitar isso que eu estou falando, não acreditar, jogar para debaixo do tapete, não refletir, não buscar pesquisar o que não está entendendo, não buscar entender. Isso é sombra, joga lá para debaixo do tapete. Isso não desaparece, isso fica vivo no quê? No seu inconsciente pessoal, emanando o quê? Informação. Lembra? Emanando. Aí você está lá, às vezes você está vivendo bem a vida, está dando tudo certo na saúde, tudo certo. Mas tem uma coisa lá na sua sombra, reprimida lá, individual. Aí do nada acontece alguma coisa ruim com você. É o que? É essa sombra vazando, vindo à tona no seu inconsciente em forma de atos que você comete e que gera situações problemáticas na sua vida para você olhar aquilo que você jogou lá e reprimiu no seu inconsciente pessoal. Agora imagine, a maioria das pessoas vive jogando N questões do dia a dia material, da vida material, quiçá muitas questões dos assuntos espirituais lá para debaixo do tapete, para debaixo do inconsciente, da sombra pessoal. E isso gera o que no planeta? Um plasma negativo de sombra coletiva enorme que atrai, por exemplo, em determinados pontos do planeta, em determinados países, em determinadas cidades, desastres. Você acha por que tem tsunami em tal país? Terremoto em outro lugar? Deslizamento de terra não sei aonde? Tiroteio não sei aonde? Tudo isso acontece pelo plasma da coletividade que está plasmando pela mente, sentimento e vibração a situação. E aí é o que eu disse. Como na seara espiritual os seres da luz ainda no momento não são o maior número atuantes, os que eles conseguem chegar e conseguir dar assistência, proteção, porque ele não merece passar por aquela calamidade, e às vezes eles não conseguem chegar nesse, ele acaba sofrendo algo que ele não precisava sofrer. E adivinha? Em todo mundo que estava ali, que plasmou aquilo, lembra? É plasmado o inconsciente coletivo sublime o inconsciente individual. Você pode ser um ser de luz no contexto, se você não tiver com sintonia com a luz, PBA alto, vibrando sempre alto, sempre positivo, você não tem proteção. Você passa pela desgraça. Você passa pela coisa negativa. Não é porque você é da luz. Se você não ficar esperto, você passa. E, às vezes, certas coisas também acontecem com os seres da luz para eles terem aprendizados, para eles terem entendimento de certas situações, para eles conseguirem reconhecer o que eles têm que também, às vezes, melhorar neles mesmos. Porque lembra? Está encarnado no planeta Terra, não está perfeito. Não existe nada perfeito aqui no planeta Terra. Você ainda está aqui, o planeta ainda está em prova e expiação. Lembra? Prova e expiação é o quê? É uma oportunidade dos seres, principalmente das trevas, e seres que estão negativados, encarnarem e olhar suas mazelas e resolver suas sombras cósmicas. Só que a situação é a seguinte: a primeira coisa é essa compreensão de que não tem como a espiritualidade da luz mesmo atender a todo mundo, sendo que todo mundo está plasmando, criando uma negatividade coletiva para acontecer desastres em certos pontos de maneira coletiva. Então, é importantíssimo a tal da reforma íntima, é importantíssimo
o tal do mergulho interno, o tal do olhar para dentro e não racionalizar as questões que estão lá dentro do seu inconsciente pessoal. Por que estou falando agora só do pessoal? Porque a mudança em massa não será mais esperada acontecer. A mudança agora é cada indivíduo optar voluntariamente, livre e espontânea vontade, mudar, reformar, olhar para dentro, olhar essa sombra psicológica, que na grande maioria nem é às vezes uma sombra só dessa vida, é uma sombra já de outras vidas. E como disse em outros vídeos, se você olha o comportamento de uma criança recém-nascida, só observa, não estimula nada. Nasceu, está começando a andar, está começando a engatear, está começando a falar, fica observando o que ela faz com a plantinha, o que ela faz com o cachorrinho, o que ela faz com o outro amiguinho, criancinha. Você já vai vendo ali que já vai apresentando a sombra. Então os pais, né, e agora para os pais que têm filhos, que vão ter filhos, etc., que esse vídeo vai ficar aí ad eterno, tem que ter esse entendimento de que tudo começa na mente, começa nessa parte do perispírito que é o corpo mental concreto. Lá tem lá o registro akáshico, todas as informações de todas as outras encarnações, os karmas, os dharmas, o que tem que ser resolvido. Tá tudo lá e começa a emergir de maneira inconsciente, involuntária. Sabe aquele comportamento involuntário de você deixar cair alguma coisa? Ops, caiu aqui alguma coisa da sua mão, você trupicou. Isso é tudo sombra. Sombra psicológica que está vindo à tona para você olhar. Para você parar de ficar de maneira inconsciente lá da sua sombra, emanando informações, plasmando e atraindo para você e para quem estiver ao seu redor energias negativas. E principalmente espíritos negativos. Espíritos obsessores, vampiros astrais, que optaram por se alimentar de maneira nada amorosa, nada benevolente. Escolheram viver dentro do todo contra as leis do todo. Eles não se alimentam igual seres que estão encarnados no esquecimento. Apesar de que tem alguns encarnados aqui que estão aqui, que veio lá de baixo, que bebe sangue, mata gente, etc. Né? Você já vê aí também que o negócio tá vindo para ser resolvido. Lembra? Tá vindo todo mundo lá de baixo para resolver. Então, é importantíssimo agora, cada um individualmente, inicialmente, parar. Isso aqui, gente, é uma sugestão. É uma sugestão. Vocês estão livres para escolher. Parar de criar negatividade, que é parar com os pensamentos negativos e parar com os sentimentos negativos, que é consequência dos pensamentos negativos ou o sentimento negativo que cria o pensamento negativo. Autodomínio, autocontrole. Só que inicialmente, para você conseguir, durante um tempo, até ficar natural, fazer esse autodomínio, esse autocontrole, é necessário rever o seu sistema de crenças dessa encarnação. Por quê? Lembra? Véu do esquecimento. A maioria tem véu do esquecimento. As criancinhas que estão nascendo agora, no momento, está nascendo com um amparo espiritual e está ficando sem esse véu. Mas a maioria anterior, véu do esquecimento. Então, ou seja, você tem um véu já de esquecimento em todas as questões do que estão no seu registro akáshico de outras vidas do seu corpo mental concreto. Você não lembra. Tá lá, mas você não lembra. Então, é como se você encarnasse, você nascesse em branco. Você está lá, sua mente está branca. Lembra? Corpo vote lá em branco. Para quem é já de outras gerações anteriores, recebeu-se, né, certos ensinamentos, certos mapas. Eu falei em outro vídeo, mapas, que não estão alinhados com o território. Lembra? Território é o todo, é a fonte, é as leis do todo, é Deus, Atom. Então é necessário analisar, avaliar, transmutar, ressignificar, retirar tudo que é negativo que está no seu sistema de crenças do corpo mental concreto, desta vida, para você começar
a parar de criar negatividade, só de reformular isso, que é dessa vida. Entrou ali, tem N práticas disso, aqui no canal tem vídeos, vou deixar aqui no card, que te dão práticas que você pode fazer, você com você mesmo, para olhar o seu sistema de crenças, para avaliar o que está dentro da sua mente, no seu inconsciente, e você fazer um ritual e começar a você mesmo, lembra? Você mesmo tomar na frente e fazer o processo. Para inicialmente parar de fazer isso. Por quê? Se as pessoas tivessem a mediunidade de enxergar quem espiritualmente anda com elas, elas iriam repensar 2 vezes a sua sintonia fluídica mental. E aí agora a gente entra na questão dos vícios físicos e morais. Porque o sentido natural da vida, é abundância, é crescimento, é paz, é felicidade, é alegria. Não é, hoje eu estou feliz, estou em paz, estou alegre, amanhã triste, deprimido, com raiva, com ódio. Tem algo de errado nisso daí. Se você é um co-criador, é um filho do todo, emanado pelo todo, criado com o livre-arbítrio de co-criar a sua realidade, e você tem picos, ora alegre, ora feliz, tem alguma coisa errada. Oscilar durante um tempo, quando você não sabe isso, é compreensível, não é normal, é compreensível, mas ficar, vamos lá, tem gente que vive 80 anos, morre oscilando. Tem gente que está vivo e está oscilando, e oscila bastante. Ansiedade, burnout, depressão, etc. Isso é causado inicialmente por você, com os pensamentos desenfreados o tempo inteiro, não esvazia a mente, não silencia a mente, não solta, não vira um Buda mentalmente, consciencialmente falando, interiormente. E os desdobramentos dessa oscilação e as consequências dessa oscilação, que é hora feliz, tem coisas boas na vida, hora triste, tem coisas ruins na vida, tem o dedo de ataques espirituais, de intervenções, de infiltrações pela sintonia que essa maioria vibra com os 70, 90 mil pensamentos, que na maioria é negativo, e dá o aval, dá a porta e entra em conexão com esses seres que, inicialmente, como disse, eles se alimentam dessas formas de pensamentos negativos, desses sentimentos negativos e da energia que você fica negativa por pensar negativo, e eles reforçam comportamentos que vão fazer você permanecer de uma maneira contínua e letárgica nessa sintonia, nessa frequência de pensamentos negativos, sentimentos negativos, emanações negativas, e é uma retroalimentação de toda essa fascinação negativa. Porque, lembra, eles não querem a luz. Eles falam, não queremos a luz, a gente vai pelo poder, pela força, pela lei do mais forte. Vamos tomar a energia dos incautos, dos desavisados, dos que não sabem nada. Esses aí a gente vai comer a energia deles. E inicialmente eles fazem isso. Você dá a brecha com o pensamento errado, fica lá ciclando aquele pensamento, pumba. Imagine um vampiro verdadeiro, que não é esses vampiros de Hollywood, um vampiro mesmo, grudado em você com um canudinho, sugando a sua energia. Sugando. Às vezes chega no final do dia, nossa, estou morto de cansado, estou morrendo. Principalmente se a pessoa é sensível, ela tem uma certa sensibilidade energética, ela é empata, ela puxa igual uma esponja a energia do ambiente, e ela às vezes nem tem ciência disso, mas muita gente é assim. E ela chega em casa morrendo, pregando, cansada. Por quê? Aconteceu isso. Um vampiro obsessor grudou e começou a alimentar do ectoplasma, do corpo energético dela. Acabou a energia dela naquele momento. Quando ela dorme, quando a gente dorme, e é muito importante quando ir dormir, tá numa sintonia boa para você ir para um lugar bom, porque aí é uma outra consequência. Quando você vai dormir e não tá bem, vai dormir mal,
que eu vou falar depois, se a gente está numa boa energia e pediu ali uma proteção, firmou ali com algum mentor, um benfeitor, um guardião, ele pega e leva você para um lugar para tratar a sua aura, tapar os buracos desse sangue que tiraram, que esse espírito tirou, né, da energia que ele roubou, arruma tudo certinho, você volta e você acorda, voltou a energia. Só que ele faz isso inicialmente quando você dá permissão, que seja com um leve pensamento de pensar bem, de pensar amor antes de dormir, e quando você é uma pessoa que lá na frente vai acordar, vai despertar, e eles ficam ali perto de você para fazer isso. Então tem esses dois contextos, deve ter mais contextos, mas vamos frisar nesses. Só que a imensa maioria caíram numa fascinação desses seres opositores, dos seres das trevas, de pensarem que eles não existem, que esse negócio de espírito não existe, que isso é coisa... que quem pensa isso é louco, quem pensa isso é lunático, não sei o quê, né? E quem tem mediunidade, quem tem sensibilidade e quem enxerga, tem clara evidência, enxerga lá o vampiro grudado, sugando a pessoa, e auto-obsidiando e etc. A maioria não dá essa permissão que eu disse que é o correto para você ter esse tratamento quando você recebe, quando você entra em sintonia com esses espíritos, eles roubam a sua energia ou ficam te fascinando, falando pensamento errado em você, e você pensando errado, você oscilando. A maioria não dá permissão, não dá permissão, não pede proteção, não dá permissão. Às vezes tem ali uma proteção, todo mundo tem o que chama GPS, guardião, protetor simpatizante, mas a maioria não tem esse tipo de comportamento, que a gente conhece como pode ser uma oração, pode ser uma afirmação. E aí, a consequência seguinte, quando não se faz esses comportamentos, ou se você não é uma pessoa que tem um mérito e tem uma proteção mesmo sem pedir, é de você, quando vai dormir, você desdobra. O que é desdobra? Você sai, ou seja, o seu perispírito, que eu expliquei no começo, sai, fica só pelo cordão de prata ligado ao corpo físico, sai corpo energético, corpo mental e corpo astral. Pela sintonia, ou você vai diretamente lá para o antro das trevas, para os laboratórios das trevas, ou você, o seu obsessor, o seu vampiro, já está ali esperando na hora que você dormir, que sabe que você vai sair. Quando você sai, ele leva você lá para esse lugar, para esse antro, para reforçar o que eles querem reforçar, para você ficar no looping da negatividade, sendo a pilha, a bateria para eles continuarem sugando o seu ectoplasma, né? E para implantar chips, manipulações, hologramas, uma série de coisas, de instrumentais, de tecnologias, é tecnologia mesmo, que eles têm lá do lado espiritual nas trevas, tá há mais ou menos 50 anos mais adiantado que a tecnologia aqui dentro do planeta encarnado. E os da luz, uns 500 anos por diante, mais adiantado que todo mundo. E eles implantam, por exemplo, no cérebro, uma fita metálica no seu cérebro perispiritual. Veja, lembra, o seu corpo astral tem o mesmo formato que o seu corpo físico. Tem cérebro, coração, pulmão, tudo igualzinho que você tem no corpo físico. E lá eles colocam, por exemplo, quando quer que a pessoa fica viciada em qualquer tipo de vício físico, bebida, cigarro, drogas, vícios sexuais, colocam uma tala metálica no cérebro da pessoa, perispiritual, com uma série de comandos, com uma série de minúcias, e assim, os filamentos que ligam isso é tão melindroso, mas tão melindroso, que quando algum ser da luz que está na proteção, às vezes, de uma pessoa, e a pessoa não está aguentando mais aquela negatividade, aquele loop negativo infinito de vício, de problema de saúde, de problema em todas as áreas da vida, que uma coisa vai esparramando a vida inteira da pessoa, que ela pede ajuda. Quando vem o benfeitor ajudar, e chega perto da pessoa, ou quando ela vai em algum lugar, tomar um passe, algum espírito lá incorporado em alguém fala, tem um monte de coisinha em você, tem isso, isso e isso. Mas tão sofisticado isso, tão bem feito, eles têm tanto conhecimento da neurologia, do cérebro, de engenharia,
mecânica e elétrica, que eles criam certos aparatos tão bem feitos, que quando a gente percebe aquilo, a gente tem que reforçar, o pessoal da luz tem que se esforçar para conseguir ver, às vezes eles nem conseguem entender aquilo, eles têm que ir lá buscar o ser negativo das trevas que fez aquilo, para eles conseguirem entender esse implante metálico, por exemplo, que eu dei do cérebro, e eles conseguindo entender aquilo, ele explicando, eles pedem, eles da luz, pedem para ele que fez isso desfazer, retirar e levar embora. Que é tão, às vezes, sofisticado certas coisas, que dependendo do benfeitor, do trabalhador da luz que está ali na assistência para libertar, para tirar essas coisas daquela pessoa que pediu ajuda, é tão sofisticado que quem só consegue tirar é quem fez aquilo. Eles vão lá no âmbito das trevas, pega o cara que fez isso, põe ele ali, começa a conversar com ele ali, e assim, eles são tão inteligentes, quando a gente fala que eles são inteligentes, tudo isso aqui que eu estou falando, que eles são inteligentes e tudo mais, que eles criam coisas magníficas, o ego deles fica enorme, lembra que eles são ego puro, sombra e ego puro, a centelha divina está quase desaparecendo dentro deles, é ego e sombra, eles ficam felizes, e aí os benfeitores vêm, começam a conversar com eles, fala que foi bem difícil conseguir perceber isso que eles implantaram, vai elogiando, né, a pessoa, o espírito trevoso, e ele vai ficando feliz, mas também com todo um monte de guardião ali perto, segurando ele, né, para ele não fazer mais mal, etc. E a carga da luz muito forte nele das trevas, também ele vai sentindo uma dor, porque ele é trevas, ele não quer saber de luz. Quando alguém da luz chega perto dele, ele quer correr porque falaram para ele que ele vai ser dissolvido, por exemplo. Aí ele sente um desconforto quando vê a luz. E aí esse desconforto, eles vão conversando com ele e ele vai começando a abrir o jogo. Vai falando o que fez, por que ele fez, para a pessoa ficar viciada, para a pessoa ficar lá repetindo aquilo 1, 2, 3, não sair daquilo, eles ficarem alimentando. E, como disse, não só a pessoa está passando por todo aquele caos ali na vida dela como um todo, mas como ela se relacionando com as outras pessoas, ela está levando isso também para os ambientes que ela vai, para as relações que ela vive, para todo mundo que ela convive. Então, o autodomínio, o autocontrole mental é importantíssimo e ele só começa quando a pessoa faz uma reforma no seu sistema de crenças. E uma coisa bem interessante, que é o que está acontecendo aqui agora, que ajuda a fazer esse tipo de reforma no sistema de crenças, é estudar. Estudar sobre mecânica quântica, sobre esses assuntos espirituais. É meditar, mas sem racionalizar, sem tentar esconder que você viu que você tem algo negativo. É deixar aquilo vir para fora, é assimilar aquilo, para que aquilo não vire comportamento na sua vida, para que aquilo não fique ciclando pensamento negativo na sua mente, e você atraia vampiros, obsessores, magos negros, que vão colocar você nessa situação e você vai passar a ser não mais uma porta de Deus ali, operante no material e no material. Você vai ser uma porta das trevas, que vai levar trevas para onde você vai. Então, reforma íntima. E, terceiro detalhe da reforma íntima, rever o sistema de crenças. Quando você começar a rever seu sistema de crenças, para começar inicialmente a sair desses vícios que eu falei vícios físicos, mas também tem os vícios morais. Não se pode racionalizar, porque aí você vai aumentar mais essa sombra psicológica. Lembra? Sombra fica lá, e sombra também, antes de continuar, não é algo ruim, tá? Sombra psicológica é um negócio que é seu, que você mesmo criou ali e que está ali para seu bem, porque você olhando para a sua sombra também vai ter coisas boas, mas a sombra em si ela não é negativa. Até para você não jogar nela que ela é negativa, eu estou falando isso. Ela está ali para você resolver as coisas que você não estava conseguindo resolver e colocou debaixo do tapete. Então, a análise das crenças reside em avaliar o que você acredita, qual que é a sua visão principalmente do todo, da fonte, como que você vê a si mesmo, se você se autodeprecia,
pensa que você é fracassado, pensa coisa ruim de você, também é auto-obsessão. Está atraindo a galerinha que eu já expliquei. E se você joga para debaixo do tapete questões como: da onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, que seria também racionalizar a sua encarnação e possíveis outras encarnações, essa sombra, ela vai perdurar outras vidas. Então, a reforma íntima e, inicialmente, para o corpo mental concreto, que é rever o sistema de crenças, envolve você olhar a sua visão do todo. A primeira coisa, isso é uma dica importantíssima, que é essa visão determina as outras visões. A primeira coisa é ver o que você pensa sobre o todo, o que você pensa sobre a fonte. E qual que é o sentimento que você sente sobre o todo e sobre a fonte. Olhou isso, viu lá o que é, e aí vai vir, se você é uma pessoa que está em linhagens já desde família religiosas, vai vir as visões religiosas, você vai analisar aquilo, você vai olhar para aquilo. Fica a dica aí de tentar ver além da visão religiosa, que Deus é muito mais que a visão religiosa, principalmente se é uma visão religiosa que é dogmática, que é muito rígida. Depois, você vai voltar essa visão, essa autoanálise interior do que você pensa e sente sobre si mesmo. Isso, para começo de conversa, já vai gerar em você uma catarse, ou seja, uma mudança, uma ressignificação, um analisar, avaliar e mudar o seu sistema de crenças brutal, e a sua vida vai mudar de maneira brutal se você fizer isso com seriedade, de verdade, sem racionalizar, sem tentar esconder o que você não consegue lidar, deixar vir o que você não consegue lidar também. E depois desses passos iniciais, tem toda a questão sombra. Da vida inteira. Se você tem, vamos lá, 40 anos, tem uma sombrinha ali de 40 anos. Se você não entende isso, não olha para isso, não resolve isso, aí vai mergulhar agora para resolver a sombrinha de 40 anos. 30, 40, 50, 80, 20, 15. Sombrinha lá. Individual. Que aí você vai gradativamente, depois de entender que você é uma expressão do todo, que você está vivendo dentro do todo e tem uma centelha divina, e por esta razão você, ego encarnado, é o próprio todo encarnado, aí você consegue lidar com as sombras. Você vai sempre se lembrar do quê? Dessas premissas iniciais do todo e de você. Quando vir uma sombra forte, aí vem lá uma sombra de outra vida de ódio por alguém e de vontade de matar alguém, e etc. Está ancorado que você é da luz, está ancorado que você é do todo, que você é o todo, consegue lidar. Veja, isso só falando do corpo mental concreto, que é uma parte do perispírito. E por que eu estou só falando dele? Porque é ele, inicialmente, para os encarnados, e também para os desencarnados, que também ainda tem lá, os que ainda tem, porque tem uns que já está virando um negócio que é complicado. Vibrião, ovoide, mas os que ainda tem, corpo astral, corpo mental, também serve. Esse corpo mental é o que determina a cascata dos demais. Se você sente algo negativo, mas mudou a sua crença, e você firma na sua crença, você lembra que estou dentro do todo, o todo é amor, e eu sou uma expressão do todo, eu sou amor, eu estou sentindo esse ódio aqui, mas ele é um amor igual eu, um irmão. Eu escolho agora não fazer o mal ao irmão, tá vendo? Não jogou mais nada lá na sombra. Exemplo simples. Feijão com arroz para ficar bem claro. Só que, vamos lá, a sombra dessa vida é uma coisa, e que você vai gradativamente também assimilando em meditação, na convivência com as pessoas, conversando com as pessoas, estudando vídeos como esse, lendo livros como esse, e uma série de outros conhecimentos. A vicissitude como um todo vai sempre por ressonância, porque se a sombra está lá, ela está emanando, por ressonância vai atrair as situações
Você está emanando a informação. Se tem sombra, coisas negativas na sombra, também coisas boas na sombra, você está emanando, lembra? Códigos, informações, e você está atraindo pessoas, situações, coisas, para você assimilar tudo que você não conseguiu lidar, que você colocou para debaixo do tapete para você resolver em outra hora, nessa vida ou em outra vida. Que quando é, por exemplo, vamos lá, a galera lá que viveu matando as criancinhas, jogando as criancinhas no forno, matou 5.000 criancinhas, e como que ela, para ela olhar isso daí, ela tem que estar bem preparada. A pessoa que aborta a criancinha, e sacrifício humano, mata o irmãozinho, etc. Lembra? Para ela conseguir sentir isso, olhar o irmãozinho e sentir isso e assimilar, ela tem que estar com um cacique espiritual bom. Ela tem que estar inicialmente entendendo que ela é uma expressão do todo e que ela é uma centelha divina, senão ela não consegue lidar com isso. E aí vai continuar lá, mas vai continuar atraindo as pessoinhas, que as pessoinhas fizeram isso. Para resolver. E lembra, é só para resolver. Não é para brigar, para fazer de novo negativo, não é para resolver, para você assimilar. Você vai sentir, se você tem uma ou outra sombra nesse sentido, você vai sentir a vontade de fazer tal coisa. Sentir a vontade de esganar, sentir a vontade de xingar, sentir a vontade de, entendeu? Você vai sentir, mas ancorado no todo, epa, ok, sombrinha, entendi, vai sentir, lembra? Cada um que passa por isso sabe como que é isso, é bem particular, é bem difícil individualmente nós compreendemos quem está resolvendo a sua própria sombra, cada um sabe lidar com a sua própria sombra, e fica uma diquinha também, não mexam com a sombra de ninguém. Não tente resolver a sombra de ninguém, principalmente se a pessoa não tem expansão de consciência e não tem evolução espiritual, que ela pode surtar em cima de você, ela pode voar em cima de você, te agredir, te denegrir, etc. Deixa a pessoa lá com a sombrinha dela para ela resolver na hora que ela estiver pronta para resolver, quando ela quiser. Por isso que eu falei, o processo agora não é mais esperar todo mundo evoluir, cada um vai ter que fazer o seu. E como já foi falado, eu vou repetir, se não fizer o seu, ela desencarnou, navezinha, planetinha da frequência que você vibra, e lá você vai continuar seu processo de espiar tudo isso, de curar tudo isso, de equacionar a sombra e etc. É muito importante isto para que nesse processo de transição planetária que estamos passando para entrar na regeneração, não se tenha que acontecer desastres familiares, desastres em cidades, desastres em países e desastres em planetas. E quando eu falo isso, pense na economia planetária, nos governos planetários, em tudo o que hoje em dia os seres humanos, 8 bilhões encarnados, necessitam, que vão, se as pessoas não pararem de criar essa negatividade, não saírem desses vícios, desses problemas, que ora elas mesmas criam e ora são intuídas por seres negativos a viverem no looping, vão atrair. Gente, nada acontece sem o consentimento da coletividade. Vai atrair, sim. Para não atrair, você tem que aumentar seu DBA, você tem que vibrar alto, e se você tem sombra, você tem que resolver a sombra. Importantíssimo isso, se não quiser mais uma guerra, apesar do que a guerra, como já expliquei, não vai ser tão física assim, a guerra é do lado espiritual. Tá lá, conflitos, né? Não é guerra no sentido humano aqui de arminha, tiro, não. É conflitos. Conflitos onde as trevas estão perdendo o seu poder e a luz, com amor, com passividade e com aqueles que estão sendo colocados no tribunal do karma, estão sendo ali julgados. Mas não é julgar igual os humanos julgam. É julgar no sentido de colocar a pessoa ali para ela espiar, para ela se render. Se precisar, ela fica presa no lugar durante um tempo até ela resolver se render, resolver regenerar. Porque transição planetária, sem fazer esses passos iniciais individuais de cada um, de inicialmente parar com a negatividade, fazer reforma de sistema de crenças, resolver a sombra, e aí a cascata nos demais, até chegar no comportamento, vai acompanhar essa mudança,
vai acontecer com muita, mas muita catarse, sofrimento, que é desnecessário para quem entendeu, para quem sentiu, para quem assimilou e percebeu que é desnecessário. E aqueles que ainda resistirem, não acreditar em nada do que eu falei, já falei, faz a própria pesquisa, reflete mais sobre isso, vai buscar fatos, tudo que está sendo falado baseado em fatos, para que fique claro e para que os seres não sofram. Porque o todo, em essência, é e será de eterno amor incondicional e alegria sobre-humana. Veja a benevolência do todo vindo, através de mim, através de quem está vindo falar, trazer esse conhecimento, feijão com arroz, para você se libertar, para você, de livre e espontânea vontade, ser feliz, viver em paz dentro do todo, seja aqui no planeta Terra, se desencarnar em outro planeta, em outra dimensão e assim por diante. Isso é o todo. Só que o todo, na realidade nua e crua. Não é o todo com essa visão de Salvador. Você é o todo em potencial. É você que tem que se salvar. É você que tem que fazer a sua parte. O todo já está dando tudo. Olha o vídeo dando tudo. Que você faça a sua parte. Um abraço fraterno. É um prazer, eu sempre vou fazer o que precisa ser feito. Até o próximo vídeo.